Bom dia! O documentário a seguir irá falar sobre a teoria cinética dos gases, que permite a determinação e a relação entre as grandezas macroscópicas a partir do estudo do movimento de átomos e moléculas. Aí tem química. Área. Então, pessoal, como vimos na aula passada, começamos a falar sobre os gases. Agora, Camila! Segundo a lei de Boyle, o volume de um gás varia inversamente com a pressão aplicada sobre ele. Ou seja, quanto menor a pressão, maior o volume. Quanto maior a pressão, menor o volume. Espera aí, professora. Então, quanto maior a pressão, menor o volume? Não, é simples. Olha, eu tenho essa seringa aqui. Ai, para com isso, professora, tem até trauma. Calma, Fernanda, fica tranquila que eu não vou usar nenhuma agulha aqui, não. Olha só, se você tapar com o dedo na saída da seringa e tentar empurrar o ângulo, você vai entender na hora a lei de Boyle. Você não consegue chegar até o fim. Não pode ser tão difícil, não tem nada ali dentro. Tem nada, oxe. Então você, Camila. Vamos tentar. É verdade, quanto mais eu vou forçando, vai fazer uma pressão maior. Você tinha razão, Fernanda. É muito difícil. Quando alguém enche um pneu vazio, dá para ver que no início ele vai aumentando de volume, mas de certo momento em diante o volume não aumenta mais. Mas o pneu vai ficando cada vez mais duro. No início, o ar revoltado, ele enche o pneu, mas depois de um tempo não dá mais para ele esticar a borracha e o ar continua entrando, que vai tornando o pneu mais duro. Tá, mas o que você tem a seringa? A pressão, olha só, você só não conseguiu empurrar o ângulo porque a pressão lá dentro aumentou. O mesmo acontece com o pneu duro. Mas espera, a pressão foi aumentando na seringa porque eu fui forçando o volume a ficar cada vez menor. Mas o pneu não. Pois é, no pneu você foi aumentando a quantidade de ar lá dentro, ou seja, mais ar no mesmo volume, logo mais pressão. Ah, então, mais de um modo de aumentar a pressão além de diminuir o volume, aumentando a quantidade de ar desde que o volume não mude. O ar, quando está em alta pressão, consegue coisas incríveis, até sustentar um caminhão e um ônibus. Olha que fantástico! O ar acelera tranquilamente um caminhão. Eu coloquei toda a minha força nessa seringa e não consegui vencer. Isso porque tinha pouco ar ali dentro. Mas eu reparei um detalhe na lei de Boyle. Ela diz que o volume de um gás varia inversamente com a pressão, mas isso se a temperatura se mantiver constante. Guardou bem, Fernando. Então a temperatura também interfere na pressão dos gases? Exatamente. Quando aquecemos o gás, aumenta a sua pressão. Quer dizer, na verdade, o que aumenta é o volume dele. Ele se expande, mas se ele estiver dentro de um recipiente que não deixe ele se expandir, a sua pressão vai aumentar. Mas o modo de aumentar a pressão aumentando a temperatura. Mas o que eu gostaria de saber é por que tudo isso acontece desse jeito. Há um modo de explicar isso tudo, mas vocês vão ter que compreender uma coisa. Tudo, inclusive os gases, são formados por partículas invisíveis, muitas, infinitamente pequeninas e sempre em constante movimento. Hein? Muito estranho mesmo, porque eu olho para o ar e não vejo nada, nenhuma partícula. Apesar de que às vezes eu consigo ver pequenas partículas no fundo do mar. Não, essas partículas são poeira. As partículas que estamos falando são invisíveis, milhões de vezes menor que um grãozinho de poeira. Sabe quando a gente bebe refresco pelo canudinho? Ali está a pressão atmosférica em ação. Na verdade, nós não sugamos o líquido. Foi a pressão atmosférica que empurrou o líquido para a boca. As tais partículas responsáveis pela pressão estão se chocando permanentemente com a superfície do líquido, do lado de fora e do lado de dentro do canudo. Então está tudo equilibrado. O líquido não desce nem sobe. Quando o ar é, digamos, retirado de dentro do canudo, não tem mais partículas bombardeando as partículas do líquido que está dentro do canudo. Aí as partículas que estão bombardeando a superfície do líquido do lado de fora empurram o líquido no canudo acima, até o... Faltou uma informação importante. As partículas desse gás estão sempre em movimento constante. Aumentar a temperatura significa aumentar a velocidade dessas partículas. Ou seja, quando damos calor a um gás, a temperatura aumenta e as partículas começam a se mexer com maior velocidade. O calor é uma forma de energia. Quando damos calor a um gás, estamos repassando energia. Pelo menos uma parte dessa energia, quando absorvida pelo gás, faz com que a velocidade das partículas aumente. O aumento da velocidade das partículas significa que a partícula aumentou sua energia cinética. Isso quer dizer que o gás absorve calor, aumentando a energia cinética de suas partículas. Primeiro, a pressão é causada pelos choques dessas partículas. Quando diminui o volume, a pressão aumenta porque a frequência de choques aumenta.
Quando aumenta a quantidade do gás, aumenta também a frequência dos choques, aumentando a pressão. É uma boa teoria mesmo. Através dela você consegue desenvolver matematicamente as leis dos gases. Poderosa essa teoria, hein? Hoje conhecemos a lei de Boyle. O volume de um gás em temperatura constante varia inversamente com a pressão que vimos, que a temperatura está ligada à vibração das moléculas. O calor expande os gases, o outro fator que determina o aumento da pressão, que os gases exercem dentro de um determinado recipiente. Fica a dica, aí tem química. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Erros de gravação com meu The domingo. king is gone, the beat goes on and on. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Don't stop till we get enough. You's a pretty young thing, I'm dangerous. Don't matter if you're black or white. Gotta come together, working day and night. So get on the phone, we invincible, we unbreakable. Yeah, don't stop till the break of dawn. When I'm about you, so get off the phone. Even though the king is gone, the beat goes on and on. That's right. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Come on, come on. Right now the king is gone, but the beat goes on and on. Let me hear you say, even though the king is gone, the beat goes on.